bem-vindos a mais uma aula no nosso TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana, vamos trabalhar um pouquinho com a nossa querida matemática, com o coração de todas as disciplinas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. Nós já falamos sobre conhecendo a matemática, a origem da matemática, de onde surgiu, lembra? A importância da matemática, que ela surgiu lá na pré-história, que desde os primórdios, os primeiros seres humanos, houve a necessidade de contar. Essa necessidade de contar tornou-se uma necessidade de registrar. Então vimos a história dos números, de onde surgiu. Temos então alguns povos antigos, os maias, os egípcios, os romanos, que trouxeram sistemas de numeração diferentes. Paramos então no nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábico. Bem, o nosso sistema, ele é um sistema muito especial. Sabe por quê? Já parou para pensar em todos esses códigos que estão aqui? Quantos números nós conseguimos formar? Será que tem fim? Pergunta difícil, hein? E aí, o que você me responde? O nosso sistema, ele é infinito. Nós conseguimos fazer infinitas possibilidades. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre como surgiu esses números. Bem, eles vieram lá da Índia, do povo hindu. Por isso, indo-arábico. O povo hindu, eles criaram essa numeração há 300 anos antes de Cristo. Ou seja, há 2.322 anos atrás. Muito tempo, não é mesmo? Eles criaram uma certa forma de marcar esses símbolos. Eles foram criando, então, símbolos diferentes. Olha que bacana. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. E reparem uma coisa, esse quadradinho está vazio, porque no princípio eles não registravam o número 0, o vazio. Eles não tinham forma de registrar. Então aqui, eles não tinham. Só que surgiu essa necessidade. Bem, eu estou contando, mas quando eu quero fazer o décimo, como que eu uso o décimo? Eu tenho. Mas e aí, a dezena? Então surgiu a necessidade de representar essa casa vazia, essa quantidade. Então eles criaram um número 0. Eles aperfeiçoaram então a sua forma de fazer. Então, há 500 anos depois de Cristo, ou seja, 500 mais 300, 800. 800 anos depois, eles foram aperfeiçoando essa forma e foram criando símbolos mais próximos da nossa realidade. Então aqui eles já colocaram, olha, bem parecido com o 2, tá vendo? Ao invés de utilizar o mesmo símbolo, eles já foram criando um símbolo próprio. O 3, tá vendo? O 4. Olha que bacana. O 4, na verdade, ele era o 5 de hoje, né? E olha como eles foram mudando, aperfeiçoando. Então aqui, vieram o povo árabe, 900 anos depois de Cristo, quer dizer, 400 anos depois, eles conheceram a numeração hindu. Nossa, bacana esse jeito de representar, muito mais fácil. Vamos dar uma aperfeiçoada. Depois, esses árabes também, junto com os espanhóis, eles começaram a falar, não, tá muito difícil, vamos colocar um pouquinho assim, e criaram uma outra forma que é bem próxima que nós usamos. Então, hoje, nós temos a numeração indo-arábica dessa forma, utilizando, então, os nossos 10 algarismos, que utilizamos, então, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos ver um pouquinho mais, então, desse sistema. O sistema de numeração, ele possibilita a representação de quaisquer quantidade. Então, qualquer quantidade que você pensar, eu consigo fazer com esses 10 símbolos. Apenas com a utilização desses 10 símbolos, nós conseguimos fazer, então, qualquer número infinito.
Pense em um número aí. Nós conseguimos fazer. Olha que importante. Através de 10 símbolos, que é conhecido como algarismos, nós conseguimos fazer qualquer quantidade. E isso é muito legal. Nós não precisamos mais fazer tantos desenhos, né? Tantas letras que já conseguimos fazer. Vamos ver um pouquinho da característica desse sistema. Aqui nós temos duas características muito importantes. E se conseguirmos compreender muito bem essas duas características, já vamos estar craques na matemática. A primeira característica é que o sistema de numeração, ele é posicional. O que significa falar que é posicional? Significa falar que o valor do algarismo, ele vai variar de acordo com a posição. Bem, vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Significa que, se eu tenho, por exemplo, o algarismo 1, 2 e 3, e quero fazer quantidades diferentes. Eu quero fazer, então, o número 231. Então, aqui eu vou colocar o 2 na centena, o 3 na dezena e o 1 na unidade. A posição desse número vai me falar o quanto que ele vale. Então, se o 2 está aqui na centena, significa que ele vale 200. Mas, se eu não quero esse número, eu quero, na verdade, o número 312. Agora, esse 2, ele não vale mais 200. Agora, ele vai valer 2 unidades. Então, o valor que eu vou dar ao meu algarismo vai depender da posição que ele está. Vamos lá de novo. Olha, eu tenho aqui 21 e 12. Olha que diferença. A posição vai me dar o valor. Se ele está primeiro, significa que ele vale 20. Se ele está aqui na unidade, ele vai valer 2. Então, o valor vai ser de acordo com o local que ele está, com a sua posição. Essa é a característica principal. A outra característica, não menos importante, é que, para ser contado com facilidade, esses algarismos, né, os objetos, eles são reunidos em grupos de 10. Por isso que nós temos um sistema de numeração decimal. Por isso que lá no começo da nossa aula, nós falamos, vamos falar um pouquinho do sistema de numeração decimal. Porque nós vamos contar em grupos de 10 em 10. Então, a cada 10 grupos, passaremos para outro. Por exemplo, aqui nós temos a unidade. Então, aqui, fácil de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Quando colocamos mais uma, vamos ter 10. 10 passou para um outro grupo. 9. Um único algarismo. 10. 2 algarismos. Nós vamos passar agora para o grupo onde tem 2 algarismos. Então, o grupo da dezena. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos aprender um pouquinho mais disso. Primeira coisa, nós temos que saber a posição. Ixi, esse S ficou muito feio. Posição. Tá? Tá escrito posição, gente. Ajuda aí. E depois nós vamos fazer, então, decimal. Para que possamos ter uma consciência melhor dessa posição ou dessa passagem de grupos, vamos recorrer ao nosso quadro posicional ou quadro de valor e lugar. Então, aqui, o QP, conhecido como QP ou QVL, quadro de posição, quadro posicional ou quadro de valor e lugar. Combinado? Então, vamos começar aqui, Sempre que começamos as nossas quantidades, nós começamos com uma unidade. Se eu quero, por exemplo, 10 maçãs, eu começo com a primeira maçã. Uma. Se eu colocar mais uma, eu vou ter 2. Se eu colocar mais uma, eu vou ter 3. Se eu colocar mais uma, eu vou ter 4. Então, o meu número
ele é sempre formado pela unidade. Então, sempre começamos pela unidade, tá? É a base do nosso número, unidade. Nós temos, então, a casa da unidade. Vamos lá. Depois da unidade, nós vamos passar para qual casa? Muito bem, da dezena. Foi o que a gente falou com o 9. Mas vamos fazer devagarinho. Aqui a gente vai caber, cada um, né, cabe 9. Porque se forem 10, vira um outro grupo. Então aqui nós vamos ter 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 9, nós conseguimos escrever apenas com um algarismo. Então, unidade sempre com um algarismo, tá? Bem, se eu colocar mais uma unidade, eu não vou conseguir escrever com um algarismo. Eu vou precisar de 2, porque agora são 10. Então, aqui eu vou pegar as minhas unidades e vou passar para a minha dezena, porque agora eu tenho 2 algarismos. Eu preciso utilizar 2 símbolos. O símbolo para a unidade e o símbolo para a dezena. A dezena eu conto de 10 em 10. 10 em 10. Então aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui eu tenho 2. Até o 90, eu consigo representar com 2 símbolos. Quando eu coloco mais esse 10, eu não vou conseguir mais representar com 2 símbolos. Eu vou precisar de um terceiro símbolo. Então, eu vou passar para o meu terceiro grupo. Eu vou passar, então, para a minha centena. Aqui eu vou andar, então, de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Até o 900 eu consigo representar. Passou de mais 100, eu vou passar para 1000. E o 1000 eu vou conseguir agora representar com 3 algarismos? Não. O 1000 eu vou precisar de 4 algarismos. Eu vou precisar de um algarismo para a unidade de milhar. Olha que legal, unidade de novo. Unidade de milhar, por quê? Todos os nossos grupos, nós vamos trabalhar de 3 em 3. Sempre vai ser centena, dezena e unidade. Então, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Ou simples, ou unidade de milhar, ou unidade de milhões, tá bom? Então, aqui eu vou juntar o 1000 e vou passar para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Quarta ordem. Combinado? Então, relembrando, nós temos um número posicional. Se eu tiver aqui, ó, na minha posição, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Se eu tiver o 2 aqui, ele vale 20, porque ele tem 2 casinhas. Se eu tiver o 2 aqui, ele vale 2000, porque ele tem 4 casinhas, ele tem 4 grupos. Ok? Então, aprendendo um pouquinho mais de como formar o nosso número e as características, vamos ver um pouquinho para que a gente usa o número. Por que é tão importante? Mas para que? Onde que eu vou usar os números? Em todos os lugares, né? Mas nós vamos usar os números principalmente para indicar as quantidades. Aqui nós podemos falar a quantidade de regiões. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Ou a quantidade de estados. Então, nós vamos contar, quantificar. Vamos utilizar também para expressar medidas. Olha, qual será a altura da girafa? Qual será o peso da girafa? Qual será, então, o tempo, né? As horas que a girafa, o tempo que a girafa gasta para se locomover. Então, nós vamos usar o tempo, a medida de comprimento, de massa, quantos litros de água a girafa bebe. Então, nós vamos expressar as medidas.
Vamos também representar como códigos. Por exemplo, aqui não está 300, na verdade 300SL1957. Significa o quê? Um código. Representar, então, algo. Por exemplo, o número de uma casa, o número de um telefone. E vamos também utilizar os nossos números para expressar ordem. Então, qual é o lugar? Qual é a posição? Cheguei em primeiro lugar. Então, vamos usar o sinal de ordem. Então, aqui eu cheguei em primeiro. Aqui estou em ordem de tamanho, fila. Quem é o primeiro, segundo, terceiro? Bem, então utilizamos os números para contar, medir, ordenar, expressar um código. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aprendido um pouquinho mais. Não deixem de estudar, de fazer todas as atividades, combinado? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!